Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a conversão de Paulo. Com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 2. Talvez este seja o homem mais conhecido como representante do cristianismo. Além de ser de fundamental importância para a história da igreja. Ele também é o homem que mais escreveu sobre a doutrina no Novo Testamento. 13 cartas são de sua autoria. O nome de nascimento do apóstolo Paulo é, na verdade, Saulo. Ele nasceu em uma família judia na cidade de Tarso. Por ele ter nascido em uma cidade livre, foi-lhe concedido a cidadania romana, uma prerrogativa que ele usará mais tarde. Paulo foi treinado em uma escola rabínica mais respeitada de Jerusalém. Esse treinamento foi dado pelo líder fariseu mais conhecido e influente daquela época. Esse líder religioso chamava-se Gamaliel. A primeira aparição do apóstolo Paulo nas Escrituras foi como testemunha oficial do apedrejamento e morte de Estevão. Nessa época, estima-se que ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Seu zelo farisaico da lei de Deus e sua dedicação em impedir a propagação do Evangelho de Cristo não tinha limites. Depois dele ver a vida de Estevão sendo ceifada pela fúria dos religiosos da época, ele lidera a primeira e grande onda de perseguição contra a igreja primitiva. A determinação de Paulo em perseguir os cristãos da igreja primitiva era tamanha que ele usava ir de casa em casa à procura dos cristãos. No seu entendimento, ele achava que estava fazendo um grande serviço a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 e 3. Ao refletir sobre seus dias antes da sua conversão, Paulo diz o seguinte: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Gálatas, capítulo 1, verso 13 e 14. Depois de se esforçar sobremaneira para impedir a disseminação dos primeiros ensinamentos cristãos em Jerusalém, ele busca alcançar um objetivo mais audacioso, de impedir qualquer ensinamento do Evangelho na sinagoga de Damasco e região. Para alcançar os seus objetivos, Paulo pede permissão por escrito ao sumo sacerdote do templo, para ir à sinagoga de Damasco, para prender qualquer um que no caminho confessasse a sua fé em Jesus. O que ele não sabia é que essa viagem mudaria sua vida para sempre. Ele parte de Jerusalém para Damasco e no caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aqui cabe ressaltar que ninguém que tem um encontro com Jesus consegue permanecer na sua vida de antes. Nesse encontro descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 3 a 6, a Bíblia descreve como aconteceu. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor de uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra-te na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. A presença do Salvador foi tão impactante para Paulo que ele acaba ficando cego, e seus companheiros de viagem têm que levá-lo pela mão para Damasco. Já em Damasco, o Senhor manda o discípulo Ananias ao encontro do futuro apóstolo Paulo. Ananias fica receoso, porque a fama de Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor diz a Ananias que Paulo será um vaso escolhido para anunciar o Evangelho. A transformação do apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 17 e 18, nos relata como foi que o apóstolo Paulo voltou a enxergar. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como escamas, e recuperou a sua visão. Levantando-se, foi batizado. Depois da sua conversão, o mesmo zelo e dedicação obstinada que Paulo tinha contra o cristianismo se transforma em uma busca imperativa para espalhar o Evangelho de Cristo pelo mundo. O incrível ministério do apóstolo Paulo durou aproximadamente 35 anos, até a sua morte aos 66 anos. A sua vida foi interrompida pelos romanos. As suas realizações foram surpreendentes. Dado ao nível de transporte rudimentar, pelo padrão de hoje, as outras dificuldades que existiam no primeiro século. A mesma dificuldade enfrentada por Ananias, quando teve que encontrar Saulo, foi também enfrentada pelos irmãos em Jerusalém quando o novo convertido agora, Paulo, voltou para lá. Novamente Deus providenciou um homem que se dispôs a acreditar na sua conversão genuína e apresentou aos irmãos. Temos que lembrar que entre a sua conversão em Damasco e a sua chegada em Jerusalém há um período de 3 anos que Paulo passou na Arábia. Alguns entendem que ele buscou isolar-se para buscar a Deus, entendê-lo melhor e estudar. Outros afirmam que esses 3 anos compensaram os 3 anos que ele não passou com o Senhor Jesus, assim como os outros apóstolos. Enfim, voltou de lá para ser recebido em Jerusalém. O papel de Barnabé foi muito importante nesse processo. Ele foi a carta de apresentação de Paulo aos líderes da igreja que acolheram o novo convertido Paulo. Uma vez acomodado na igreja, Paulo mostrou o mesmo espírito corajoso e saiu às ruas para testemunhar. Então, o que aconteceu em Damasco se repetiu em Jerusalém. Ele foi perseguido e os apóstolos mandaram secretamente para outro lugar. Conclusão: o testemunho de Paulo. Primeiro, era cristocêntrico. A sua mensagem era centrada em mostrar a Cristo sua graça salvadora. Segundo, era no poder do Espírito Santo. Sem ele é impossível cumprir grande comissão, pois ele é a única condição para isso. Terceiro, era corajoso. Lucas menciona
que sua pregação era ousada. Não tinha medo nem privações, nem das perseguições que poderia sofrer. Quarto, custou caro. Paulo pagou com o sofrimento do seu desvelo pela pregação do Evangelho. Várias vezes fugiu, foi apedrejado e preso. No entanto, quanto mais oposição, mais testemunho fruía da vida desse homem de Deus. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.